E aí galera, tranquilo? Numa boa? Vamos falar hoje sobre este livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Lindo o livro, bacana, reflexivo. Ele é um livro que vale a pena ler, certo? Ele traz reflexões muito interessantes. Ele é uma grande metáfora. Esse livro é uma grande metáfora. Ele não é exatamente o que ele diz. Dá para ler como algo simplesmente dito, superficial? Até dá. Mas dá para a gente brincar com a imaginação, com a reflexão de forma grandiosa. Veja que é uma grande metáfora porque ele fala de uma cegueira que repentinamente começa a atingir as pessoas. Começa com uma pessoa, daqui a pouquinho duas, três, e quando vê, toma conta de todo um país. Todos ficam cegos, inclusive o médico, o oftalmologista, o primeiro que foi avaliar o primeiro, abre aspas, doente. Mas que cegueira? Aqui que é bacana. Que cegueira é essa? É uma cegueira de quem vê. Como assim cegueira de quem vê? Porque as pessoas continuam vendo, mas veem tudo branco. Tão branco que não consegue dizer o que vem. Portanto, se tornam cegos. Mas cegos por uma luz branca, uma cor leitosa. Então é um problema de cognição. A imagem chega na retina, mas não é decodificada. Não há linguagem, não há o que dizer, não há identificação do que é visto, porque tudo branco. É como se estivéssemos dentro de um copo de leite, assim. Não dava para ver, identificar, melhor dizendo, o que era visto, porque tudo era branco. Curiosamente, o José Saramago, ele não fala, evidentemente, da cegueira comum, porque a cegueira comum, ela é escura, é a ausência da luz, a pessoa não vê. Que fique claro, as pessoas veem, mas não conseguem dizer, identificar, transformar em linguagem, é tudo branco. Então até quando dormem, elas dormem no claro. Então não é uma cegueira qualquer. Percebam que o médico, ou os médicos, porque é uma calamidade pública, os médicos, eles não conseguem identificar, porque os olhos estão saudáveis, o cérebro está saudável, a pessoa não está doente, mas não vê. E aquilo vai se alastrando de tal sorte que, sendo uma espécie de epidemia, se é que se pode chamar de epidemia, porque não se sabe o que acontece, essas pessoas já cegas, ou que acredita-se que vão cegar, estariam, entre aspas, contaminadas, são segregadas, são levadas, curiosamente, para um manicômio, né? E lá no manicômio elas são guardadas por militares. Mas quais seriam os problemas que se desenvolveram dentro deste manicômio? Um grupo neste manicômio não se explica como, mas um deles, num grupo, tem uma arma, uma pistola. E também neste grupo tem um cego que sempre foi cego. Um cego, estes que nós conhecemos, o cego que fica tudo escuro. Aquele que realmente não vê e que desde sempre foi cego. Então eles têm de um lado, esse grupo tem uma arma, símbolo da violência, e tem alguém que consegue, apesar de não ver, escrever, fazer cálculos, tem o método Braille, né? Ele se locomove com perfeição, porque desde sempre, este é o mundo dele, o mundo da ausência de luz e da cegueira sempre foi dele. Então é uma enorme vantagem. Então esse grupo tem alguém que faz a contabilidade das ações do grupo
escreve, registra, e tem ainda a arma. Então, se tornam em um primeiro momento imbatíveis pelo uso da violência. Eu imagino aqui uma ideia do tipo Hobbes, assim, o homem é mau, o homem é o lobo do homem, né? Do outro lado tem outro grupo, que acaba sendo comandado pela esposa do médico. Convém lembrar que não há nomes nessa obra. A esposa do médico, ela vê, ela não perde a visão, ela enxerga normal. Todos perdem, ela não. Portanto, ela acaba comandando porque tem algo que os outros não têm, que é a visão normal. E ela não conta que ela é cega, ela não conta que ela é cega por, aí vamos, talvez Rousseau, o homem é bom, né? A humanidade é boa. Porque ela, para acompanhar o marido, ela mente que está cega e acompanha. E acaba ajudando um, ajudando o outro, supera vários infortúnios que acontecem, sofre porque ela vê os horrores. Os outros não veem os horrores, elas vê a sujeira, a imundície, a falta de alimentação, pessoas emagrecendo, um horror. Então ali há o bem e o mal. Essa esposa do médico é democrata, discute as soluções possíveis para seus problemas. O outro lado apela para a violência. No primeiro momento, inclusive, as mulheres deste grupo da esposa do médico são estupradas pelo outro grupo. Não vou contar toda a história, porque eu quero que vocês leiam, quem não conhece. Há toda uma reviravolta, né? O Estado sucumbe, o Leviatã do Hobbes sucumbe, porque todos ficam cegos. Tem um determinado pedacinho da história que sequer os que estavam presos no manicômio percebem que já não há mais militares, eles continuam presos. Não dá para saber por quanto tempo, sem ter o policiamento dos militares, que eles estavam cegos. Então, o próprio hábito, a própria convivência faz com que eles continuem presos, continuem se violentando sem a supervisão do Estado, do Leviatã, porque os militares também estavam cegos. Eles conseguem sair, enfim, deste local. Não vou contar o final. Mas ainda fica a questão. O que é essa cegueira de quem vê? O que é essa cegueira branca? Não está claro. Mas dá para imaginar. Que percebam, nós, cidadãos que vemos, normal, como a gente se esforça para não ver. Veja, nós não queremos ver a miséria, não queremos ver o infortúnio, não queremos ver o mal que o capitalismo traz, não queremos ver a fome, a miséria dos trabalhadores, não queremos ver, por exemplo, que estamos poluindo o mundo. Nós sabemos, o mundo vai acabar, provavelmente, em função da poluição, e continuamos poluindo. Percebem o esforço para não ver? A imprensa é do século XX, né? Então, a imprensa do século XX também desviando a atenção para não vermos que a ideia do lucro destrói tudo, inclusive o planeta. Século XXI, também nós podemos refletir que fake news, mitos inventados, pessoas que salvariam politicamente países, né, se esforçam para que não vejamos que estamos destruindo tudo e nos destruindo. É provável que Saramago queira dizer: ah é? Vocês tanto se esforçam, tanta luz trazem para as mentiras, tanta luz trazem para a não visão, que ficariam ou que estão cegos. Cegos por uma luz. Queremos tanto ver outras coisas e não ver a realidade, que ficaríamos então cegos. E, portanto, cegos, não conseguiríamos mais perceber a realidade que nos cerca.
seria, portanto, a cegueira branca. Ou seja, não estamos de fato cegos, estamos vendo que o mundo está acabando, por exemplo, pela poluição, mas não queremos ver, forçamos a luz para outra coisa. Por exemplo, as benesses de termos carros poluentes. Como é bom ter carro poluente, né? Que maravilha, ficamos cegos para as consequências. Como é bom termos um bom dinheirinho no banco, né? Sermos grandes empresários, luz nisso, e não vemos a miséria e a fome. No experimento, no ensaio, no experimento do Saramago, talvez ele queira dizer que é tanta ilusão, tanto foco, para não ver que poderíamos ficar cegos. Então a história toda se desenvolve no espaço daqueles que não veem a realidade. Essas pessoas cegas pela luz não conseguem mais ver as suas cidades, onde está seu carro, onde está sua família, onde estão as suas coisas. E acabam recriando uma sociedade de cegos, mas que também faz coisas terríveis. Então, mesmo quem não vê, não quer ver, também faz coisas horríveis. Por quê? Porque esse espírito, esse desejo de lucro, de vantagem, de poder, continua essencialmente nos levando para o aniquilamento ou nos levando para uma sociedade pior. Então, como eu disse, é possível ler este livro objetivando entender que cegueira é essa. Eu fiz a minha descrição, eu fiz o que eu imagino que seja, mas a resposta certinha está com Saramago, que não está mais entre nós. Portanto, convido a leitura e vamos refletir. O que não queremos ver? O que não queremos ver? E se ficássemos cegos mesmo e não víssemos mais a realidade? O que aconteceria se o nosso celular, se as mensagens, se as fake news grudassem em nós e nós não pudéssemos ver mais as coisas como elas são? O que aconteceria? Portanto, convido Ensaio sobre a Cegueira. Tamo junto e indico a literatura. Abraço!